Olá, eu sou o Lucas e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como fazer a integração de uma controladora MIDI, em especial a BCF2000, com o software EOS Family da ETC. O primeiro passo então é fazer as conexões físicas entre os hardwares. Então a gente vai fazer a conexão da controladora MIDI através de USB, e a conexão do software da EOS vai ser controlada através do Nomad. Eu estou usando um PC Windows e uma interface Gadget 2 que vai ligar ao sistema DMX através também da conexão USB. Depois disso a gente vai fazer a instalação dos softwares. A gente vai precisar de basicamente dois softwares aqui para trabalhar, que é o software de controle da mesa, que é o EOS Family da ETC, e um software intermediário que vai fazer a conexão entre a controladora e o software de controle da mesa. No caso, a gente vai usar o Luminosus, que é um software gratuito. Então, a gente vai entrar no site da ETC, esse aqui é o site oficial da ETC, a gente vai entrar em Suporte Interning e procurar software, Search Software. E aqui a gente vai escrever o EOS Family, que é o nome do software de controle que a gente vai utilizar. A gente vai dar a busca, ele vai aparecer aqui. Uma dica que eu dou é que você pode sempre colocar aqui para filtrar ele por data. Ele vai aparecer sempre o mais recente, então ó, EOS Family 3.1.3 foi atualizado em julho de 2022, versão 3.1.3. Aí a gente vai colocar aqui então 3.1.3 na busca de novo, fazer uma nova busca para ele poder filtrar todos os resultados em relação a essa versão do software. Aí aqui vai aparecer para a gente então, ó, para o PC, o software para o PC, a gente vai baixar esse software aqui, certo? O outro software, como eu falei, é Luminosus, é luminosus.org, e a gente vai ter aqui no Luminosus a versão para o Windows, que é o sistema que a gente está usando aqui. Vai baixar esses dois softwares. Depois de baixar esses dois softwares, a gente vai ter então o setup deles aqui e a gente vai fazer a instalação. Então esse aqui vem zipado, a gente vai tirar ele do zip e vai fazer a instalação então do software da EOS Family, que é o software de controle de iluminação. Então depois de finalizada a instalação do software do EOS Family, agora a gente vai instalar o software do Luminosus. Então a gente vai acessar aqui o Setup e fazer a instalação. Então finalizado também aqui a instalação do Luminosus, a gente vai abrir então primeiro o software de controle da mesa de iluminação, EOS Family. A primeira coisa que a gente vai fazer é entrar em configurações, settings, networking, e a gente vai ver aqui, a primeira coisa é registrar o número do IP para a gente poder fazer a integração entre os dois softwares, né? O software intermediário entre a controladora e o controle da mesa, e o software da mesa. Então a gente tem aqui ó, dois controles e um deles está por Wi-Fi com IP 192.168.0.131. Esse é o número de IP, a gente vai lembrar esse número aqui para a gente poder colocar depois no Luminosus. Uma outra configuração que é importante fazer através da interface, a gente vai ter que ticar aqui ó, o UDP Strings e UDP OSC. Né? No caso aqui o meu ele já está selecionado, e aqui na lateral do TCP OSC a gente vai colocar o formato 1.0. Depois disso a gente vai dar um accept e acessar o software. Então esse é o software ETC de controle de iluminação, né? A gente vai fazer então um patch básico aqui, de 1 para 1 mesmo, para a gente poder controlar os canais desse aparelho. Então a gente vai colocar canal 1 até o 10,
e vamos colocar o endereço 1. Então a gente tem 1 para 1 aqui e a gente tem o patch desse aparelho. Então agora eu vou dividir a tela aqui para a gente poder fazer uma gravação de alguns parâmetros aqui em Submaster. Então a gente vai pegar aqui a tela dos canais e uma tela de faders. Então a gente vai colocar aqui, ó, 1, full, record sub 1. E aí a gente vai selecionar aqui no fader 1. Enter, a gente vai dar um sneak para tirar. 2, full, rec sub 2. No módulo 2. E assim por diante. A gente vai colocar agora o canal 3 aqui, full, rec sub 3. A gente está fazendo uma sequência de parâmetros aqui então, desse equipamento. 4 full, rec sub 4, só para a gente poder fazer depois alguns testes com esses submasters, certo? Então, lembrando que esse aparelho ele já foi endereçado no número 1, canal 1, então o primeiro canal dele aqui é dimmer, R, G e o B, certo? Então a gente vai baixar ele aqui e ele já está então funcionando aqui através do controle da mesa. Agora a gente vai minimizar essa tela aqui para a gente poder abrir o software do Luminosos. Então vamos abrir o software do Luminosos agora na nossa outra tela. E a gente está com os dois softwares aqui. Então a gente vai abrir aqui, essa é a tela default. A gente vai abrir essa seta aqui para o lado, que é onde a gente vai fazer a configuração. A primeira coisa que a gente vai fazer então é a conexão entre o software EOS Family com o software Luminosos, que é o software intermediário que vai fazer a comunicação entre a controladora MIDI e o software da ETC. Então o primeiro passo que a gente vai fazer aqui é a configuração, como eu falei, né? Então a gente vai entrar em Lighting Console, vamos adicionar uma conexão aqui, certo? E colocar aquele número de IP que a gente colocou lá no início, que a gente verificou lá no setup no início. Vamos supor que de repente a gente não lembra do número do IP. A gente pode voltar aqui no sistema, EOS Family, a gente vai dar um About, né, que é a tecla de atalho Y, e aí vai aparecer aqui, ó, o número do IP. Então 192.168.0.131. Então é esse o número de IP que a gente vai colocar aqui. 192.168.0.131. E a gente vai adicionar a versão ASC é 1.0. Adicionamos aqui e no software da ETC a gente vai voltar aqui em Setup, Show Control, e a gente vai aqui em OSC e vai habilitar aqui OSC RX e OSC TX. Aí a partir do momento que a gente habilitar esses dois protocolos, ele já vai automaticamente se conectar com o nosso software do Luminosos. Então eu vou mostrar aqui para vocês. Apareceu aqui então do lado, ó, conexão OK. Então os dois softwares já estão conectados. Então a partir do momento que a gente adicionar, a gente vai vir aqui agora nesse sinal de mais para a gente poder selecionar os comandos, que é o que vai fazer a comunicação entre a controladora e o software da ETC. Então ETC Consoles, EOS. E vamos colocar aqui para a gente começar então um fader bank. Então a gente vai adicionar um fader bank. Como vocês puderam ver aqui, já tem os submasters que a gente tem gravado na mesa, né? Então a gente tem aqui submaster 1, 2, 3 e 4. E a gente tem aqui também na tela 1, 2, 3 e 4. A controladora ainda não está comunicando, né, com o software e a gente vai fazer um mapeamento. Como eu disse, a gente vai fazer nesse vídeo apenas uma introdução, né, das possibilidades de integração entre a controladora MIDI e o software DTC. E então a gente vai ver alguns passos básicos, né? A gente tem aqui uma lista de alguns comandos que são enviados através desse software de intermediação, e a gente também tem a possibilidade de criar um outro comando através do key, né? Então a gente pode puxar esse comando para cá e colocar um comando especial, que também tem uma lista de comandos para você poder mandar o comando para a mesa. Mas, como eu falei, é uma introdução, a gente quer agora aqui desvendar como a gente vai fazer o mapeamento.
Então, como eu falei, olha, esse software já está integrado, então se eu levantar aqui, ele também já está subindo aqui no nosso fader da controladora da mesa, né? Então, os dois softwares já estão integrados. Então, quando eu subo aqui, ele funciona aqui. E agora o que falta é conectar a nossa controladora. Então, a gente vai voltar aqui no ícone de configuração. Então, aqui na lateral a gente tem o MIDI Devices, que ele reconhece já automaticamente por Plug and Play. E a gente vai começar então a mapear. Então a gente vai aqui em MIDI Mapping, Map MIDI Control, clica uma vez. A gente vai selecionar aqui o botão no software luminosos que a gente quer controlar e depois vai na controladora e seleciona o botão que a gente quer mapear. E aí ele já mapeou. E a gente vai fazer assim sucessivamente. Então, Map MIDI Control, clica, seleciona o botão aqui no software e depois na controladora. De novo, seleciona aqui e depois na controladora. Bom, mais uma vez, seleciona aqui, depois na controladora. E da mesma forma com os botões. Então a gente seleciona aqui Map MIDI Control. Eu vou clicar uma vez no botão aqui no software e depois na controladora. Clica aqui no software e depois na controladora. E assim por diante. E aí toda vez que eu clicar aqui no botão, ele vai acionar. Da mesma forma os faders. Então ele já está controlando aqui o sistema. Então o que eu posso fazer depois disso é voltar aqui então na configuração do software e no sinal de mais, etc consoles, EOS, e aí a gente vai adicionar aqui encoder. Então eu vou colocar um encoder aqui, eu vou baixar um pouquinho aqui. O encoder ele funciona da seguinte maneira, sempre o nome do parâmetro que tiver aqui é o que ele vai controlar. Então eu vou colocar, por exemplo, aqui um parâmetro escrito red, tá? Então que seria o nosso controle de cor vermelho. Eu vou voltar aqui nas configurações, na engrenagem, Map MIDI Control, aí eu vou selecionar aqui ó, na engrenagem e Learn Start uma vez, e aí eu clico aqui, giro aqui o botão do encoder. Então quando ele acender o verde é porque ele também já está mapeado. Então esse encoder ele ficou mapeado a esse parâmetro. Nesse caso aqui que a gente está com o aparelho em canais, ele não vai funcionar os encoders. A gente pode voltar aqui na mesa, acessar a tela de patch, para a gente poder fazer então o patch do aparelho como aparelho e não pelos canais. Então como que a gente faz? A gente está aqui no canal 1, endereço 1, a gente vai colocar em tipo e aí a gente vai procurar aqui um tipo, né? Então vamos colocar um tipo genérico aqui que a gente consegue controlar esses primeiros canais desse aparelho. Então a gente encontra aqui, ó, generic, e a gente vai colocar aqui que é o primeiro intensidade e RGB. Então vamos colocar esse aqui ó, de 4 canais, só para a gente poder fazer esse teste. Então agora ele está aqui como tipo, a gente vai colocar o endereço 1, né, que é o mesmo endereço que ele está assinado, então ele está agora do 1 ao 4, certo? Então ele está como endereço. Então a partir do momento agora que eu selecionar o canal no software, canal 1, e der um full, ele vai vir todos os parâmetros, certo? E aí eu vou tirar aqui todos os parâmetros na mesa. E quando eu virar o encoder aqui, e ele tiver com o nome do parâmetro, né? Então eu coloquei aqui red, eu girei o encoder, aí ele vai começar a aparecer o valor aqui do vermelho, né? Então se eu de repente tirar esse encoder aqui, for girando ele, tirei ele, e aí modificar o nome dele aqui, por exemplo, para green, e girar o encoder, ele vai automaticamente mudar para o verde. E assim por diante. Então o que eu posso fazer? Eu posso entrar aqui no sinal de mais e simplesmente começar a adicionar outros encoders, né? Então vou adicionar mais um encoder aqui e colocar aqui, por exemplo, outro nome. Então vou colocar o red
e vou colocar mais um encoder aqui para a gente chamar ele de Blue, né? Então vamos colocar aqui, ó, RGB. Então a partir desse momento a gente tem um encoder aqui que ele está funcionando, né? Ele está ativando os encoders. E aí quando a gente vier aqui em configuração a gente vai mapear o outro. Então Map MIDI Control, a gente vai acessar aqui Learn e o segundo encoder. Map MIDI Control, aí seleciono aqui Start e o terceiro encoder. Então a partir desse momento ele já está mapeado. Vou fechar essa tela aqui. E eu tenho, ó, no terceiro encoder aqui o Blue, no segundo encoder o Green e no primeiro encoder o Red. Né? E aqui também sucessivamente eu tenho o Sub 1, o Sub 2 e o Sub 3. Que ele na verdade ele está controlando na mesa, como vocês podem ver, os canais que hoje agora não tem mais patch, né? Então, para eu poder colocar a cor nesses aparelhos, eu preciso primeiro selecionar aqui o parâmetro. Então, eu vou colocar, por exemplo, o vermelho aqui nele. Aí no software aqui eu posso fazer uma transparência, então eu posso abrir essa aba aqui e colocar um filtro de vermelho e gravar no Sub 1. Aí eu tiro o encoder aqui, ó, vou baixando ele. Até ele sair o vermelho todo. Coloco o verde, por exemplo. Aí eu mudo o filtro aqui para o verde e gravo no Sub 2. Então agora eu tenho aqui no Submaster, né, o valor da intensidade junto com o vermelho, né, e que ele está num filtro. Eu tenho depois ele aqui no verde, né, então eu tenho esse tipo de controle. E agora eu vou mostrar para vocês como a gente faz para poder salvar um layout e importar depois quando a gente precisar. Então, a partir do momento que eu tiver criado aqui no Luminosos um layout que me atende para o trabalho que eu estou executando, eu vou abrir de novo a aba aqui e entrar nesse ícone de disquete. E aí eu vou colocar aqui Export, né? E aí eu vou exportar esse projeto. Então eu vou colocar aqui, ó, RGB, vou dar um nome para ele, vou colocar aqui na área de trabalho para facilitar e vou salvar. E aí toda vez que eu quiser importar esse projeto, eu a coloco em Import. Vou entrar aqui na área de trabalho e ele vai aparecer aqui, ó, RGB. E aí ele vai abrir esse layout, né? E ele já está configurado aqui, ó, na controladora, entre o software intermediário que é o Luminosos e o nosso software de controle de iluminação. Como eu disse, esse vídeo é uma introdução à integração entre os softwares, né? A gente tem muito mais ferramentas e esse software de intermediação para controladoras MIDI funciona com outras controladoras MIDI também, né? Esse aqui foi um dos exemplos, né? Essa controladora BCF 2000, ela tem faders motorizados, então o que eu mexer também no sistema aqui, ele vai também responder na controladora, né? Porque ele tem um sinal de resposta, mas ele funciona também com outros tipos de controladora. Sempre o processo é o mesmo. E a gente também tem como fazer outras configurações aqui, como eu falei para vocês, né? Através do sinal de mais aqui, a gente tem outras opções para poder colocar QLists, macros, submasters, enfim, uma infinidade de possibilidades que a gente pode depois testar e continuar, então, né, a desenhar qual que é o layout que vai atender melhor o trabalho que a gente vai executar. Esses são só alguns dos primeiros passos para fazer a integração entre os softwares, mas eu espero que tenha ajudado você nessa fase inicial e que você possa usar isso no seu trabalho no dia a dia. Obrigado, até uma próxima.